Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Bom dia para vocês. Ótimo final de semana, né? Porque hoje já é sexta-feira, com as bênçãos de Pai Oxalá, né? Que Pai Oxalá abençoe a todos vocês. E eu passei aqui, gente, para mais um vídeo, né? Como eu falo sempre para vocês, né? Eu venho trazendo muito o meu cotidiano, meu dia a dia, as coisas que acontecem aqui no terreiro, situações que acontecem. Trago muitos fundamentos, trago muitos conteúdos, falo sobre determinadas linhas, mas eu gosto muito de falar, gente, do dia a dia, né? Eu gosto muito de conversar com vocês sobre as coisas que acontecem, que normalmente a gente vê, né, na nossa casa e a gente vê também, a gente compara muito e a gente vê que acontece também, né? É muito comum, né, situações acontecerem. Aqui a nossa casa a gente recebe, né, a todos os irmãos, né, com muito carinho, né? Eu trago essa família para mim, né? Eu coloco essa família aqui sempre junto comigo. E realmente eu sou aquela cacica que eu me preocupo com meus filhos de religião e eu me dedico, né? Me dedico a ajudar sempre que é preciso, né? A gente lida com várias ideias diferentes, várias personalidades, né? Cada um tem uma personalidade, a gente aprende na convivência a lidar, né? Com o jeito de cada um. Então, tem pessoas que a gente tem que saber como se colocar, tem pessoas que a gente tem que dar umas freadas de vez em quando, tem pessoas que às vezes a gente tem que chamar atenção, mas de uma maneira educada, com respeito, né? Sem parecer arrogante ou achar assim essa questão da superioridade, né? Isso não pode existir, né? Existe um chefe, né, de terreira, existe toda uma ordem, uma organização dentro de um terreiro, né? Então eu converso muito com meus filhos aqui de corrente, né? A maioria é muito novo, muito jovem, então a gente que já está há mais tempo, né, na religião, a gente já tem um outro olhar, né, diante de determinadas situações que eles que estão começando ainda não têm aquela visão, né, estão aprendendo. E é assim que começa, gente, começa a gente aprendendo, porque ninguém nasceu sabendo, eu vou morrer, vou nascer e vou aprender quantas vezes tiver que aprender, né. Então, assim, gente, eu tenho filhos na minha casa que já saíram da casa, retornaram para casa. Isso acontece muito no terreiro, né? Do filho, de determinado momento, se afasta, depois o filho retorna. E são situações assim que acontecem muito. Outra situação que acontece muito no terreiro, eu vejo e eu puxo bastante a orelha deles, né? A questão das guias. Gente, esqueci de tal guia. Ah, e tal guia eu deixei em cima do meu altar. A questão do fardamento, né? Esquecer os fardamentos. Ah, minha saia ficou aí, mãe. Ah, a mamadeira do meu cosme ficou aí. São situações, gente, que se repetem muitas vezes, né? Antes eu dizia assim, como eu moro na casa, onde é o terreiro, muitas vezes o pessoal chegava e vinha direto na cozinha. Vocês não esqueceram de nada? Primeiro vão lá, vai lá na frente, bate cabeça. Depois vocês vêm aqui me cumprimentar, né? Então são várias situações que acontecem, gente, que se repetem muito, né? E
toda casa tem, né, suas regras, né? Cada um foi ensinado de um jeito. Por exemplo, aqui em casa a gente não cruza a gira, não pode cruzar no meio do salão, né? Você tem que passar por detrás da corrente, né? Eu sempre falo isso. Encerrou os trabalhos, todo mundo ajuda na limpeza do terreiro, né? Então, tem que tirar os carvão ali do defumador, não pode deixar lixo, não pode deixar resto de vela. E hoje o terreiro se mantém, bem limpo, organizado, porque eu organizo, tô sempre limpando, mas sempre que tem de trabalho, né, é cinza, é toco de vela, é folha, é dendê, é mel. Então a gente já vai lavando os panos, já vai organizando, passando pano em tudo, raspando os restinhos de vela, né? Dia de obrigação, né? O pessoal já vem antes na casa para poder limpar, né? Passar um pano nas paredes, no forro, né? E as datas de limpar as imagens. Gente, essa parte eu tenho que estar sempre falando a mesma coisa. Quando é que vocês vão vir? Aí, daqui a pouco eu já mando um vídeo no grupo da casa. Eu tô com as imagens tudo ali já arriada, limpando, lavando com gás, pronto. Eu não vou esperar por vocês. Eu não posso deixar o meu santo, né, em determinada situação. Então eu vou lá e meto a mão já braba, né? Porque se esperar, quando vão lembrar de vir, limpar uma quartinha, limpar uma imagem, então eu vou lá e já meto a mão. Não, pode deixar que semana que vem eu vou, uma vez por semana eu vou. Gente, vocês têm os ocultar de vocês, venham bater cabeça, venham firmar vela. Isso se repete muitas vezes. Gente, a terreira não é só no dia de gira. Vocês têm que vir aqui bater cabeça por orixá de vocês. Né? Então, são várias situações que vêm acontecendo. Entra ano e sai ano e se repetem. A questão também de pôr no grupo que vão trazer na gira. Todo mundo traz. Aí eu peço assim, coloque na gira ali no grupo que vocês vão trazer. O pessoal não lembra de colocar. Eu sempre falo, gente, eu coloco uma lista, né? E a pessoa traz aquilo que pode trazer, se puder trazer. Eu sempre coloquem ali, gente, que vocês vão trazer para mim saber o que eu preciso comprar, o que vai faltar. Meia dúzia coloca. Os outros esquecem de colocar. Mensalidade. 2 dias antes eu já vou pro grupo. Gente, tá fechando a data. Tem que lembrar, né? A situação também de não falar, né? Não poder estar presente. Eu falo na hora da gira, não vou poder ir, mãe, hoje. E não avisar. Então, são questões, gente, que acontecem, que eu converso muito com meus irmãos de religião, e eles comentam comigo, eu digo, gente, só muda o endereço. As casas são diferentes, mas as situações que acontecem é incrível. Não é na minha casa, não é na casa do meu irmão. É geral, gente. É geral. Uma das coisas que eu mantenho é a harmonia. Né? Sempre que tem alguma situação entre algum irmão, eu geralmente vou no privado e converso, eu chamo para conversar. E quando eu vejo que alguma coisa que está saindo do lugar, eu já falo de modo geral, né? Já vou no grupo e falo de modo geral, já não cito nomes, que se a carapuça serviu, veste a carapuça, né? É uma das coisas que quando eu percebo que está saindo do lugar, que um irmão está tendo uma dificuldade com o outro, eu já acho uma maneira de equilibrar aquela situação, porque eu cultivo muito, né? A gente ter essa harmonia, essa coisa assim da fofoca, do irmão falar do outro, aqui em casa não é positivo isso, né? A gente se mantém, né? Todos
uns respeitando os outros, né? Aquela coisa de, fulano falando do Beltrano, ciclano falando da fulano, eu já corto, né? Porque eu acho que a gente tá aqui, né, em busca de um adiantamento espiritual, de melhorar como pessoas, né? Então, tu não pode ir para um lugar que tu vai chegar, que tem intriga, que tem fofoca, que um fala do outro, né? Então, eu mantenho sempre essa ordem, né? O respeito. E assim é com os consulentes, né? A gente sempre recebe as pessoas com muito respeito, né? A gente, independente de quem seja, o que fez, o que deixou de fazer, né? As crianças, já desde pequena, já aprendem que determinadas situações tem coisas que as crianças não participam, trabalhos que as crianças ficam dentro de casa, sempre fica alguém ali junto, e eles já sabem, né, que não tem que mexer, que aquilo é do santo, né, então eles já crescem o silêncio, o respeito na hora da gíria, não permitimos celular durante os trabalhos, né. Eu sempre falo para os filhos, está com alguém com problema de saúde, alguma situação, pede licença na corrente, se retira para ver a mensagem, mas a gente não permite celular na gira, né? E as crianças, se vão mexer no celular, é na cozinha ou na sala. Ali no salão não é permitido, nem para os mais novos. A gente tem todo esse cuidado para não atrapalhar os trabalhos, né? E a questão dos horários, né? Claro que tem irmãos que chegam mais tarde porque trabalham, às vezes não acabam se atrasando, mas eu friso bastante, né? Que todos estejam um pouco antes de começar os trabalhos, né? E eu defumo, tem a abertura, tem as preces, então eu gosto que a corrente esteja toda ali, né? Eu acho muito importante, né? Desde o começo, do começo até o fim dos trabalhos, né? Às vezes um irmão tem que se retirar, porque vai trabalhar, porque tem uma prova para fazer, pede licença antes de encerrar, mas eu acho muito importante, porque a gente tem começo, meio e fim, né? São várias linhas de trabalho. Então, a gente tem todo esse cuidado, né? Diferente dos consulentes, né? Que pedem para se retirar, é uma outra situação, mas a corrente, né? Eu sou bem exigente mesmo. Eu sou exigente, mas eu sou flexível, né? Se o filho chega aqui, conversa comigo, mãe, não vou poder vir, ou eu tô com um problema, eu preciso sair um pouquinho mais cedo. Tudo é conversado, né? Mas eu sou meio assim, taxativa mesmo, né? Na questão da limpeza, na questão da presença, da pontualidade, né? Na questão dos fardamentos, tá em ordem, das guias, né? Eu friso muito. Tem trabalho na casa, não importa que não tenha gira, já traz a saia, tem que bater a cabeça ali, né? Sabe que vai mexer no santo, vai limpar o santo, traz as guias. De repente a gente vai ter que ir no cruzeiro despachar um trabalho, traz as tuas guias. Aqui as entidades também só dão consulta depois que risca o ponto, tanto, todas as linhas, né? A entidade para dar consulta para o consulente tem que riscar o ponto. Existe a questão dos pontos cantados também, gente, que é uma outra questão também, que muitos não sabem os pontos, né? Chega na esquerda, todo mundo bate palma, canta. Chega na direita, que é caboclo, são muitas linhas que a gente trabalha com muitas linhas de trabalho, então muitos batem palma, outros não batem. Então é sempre as mesmas cobranças, né? Gente, vamos lá bater palma, né? Mas aos poucos, gente, tudo vai se endireitando, né? Tudo vai pro lugar, né? Tudo vai, tudo é um aprendizado, né? A continuidade, né? Aí cada um vai compreendendo, né, as responsabilidades que tem ali, né? Aqui em casa mesmo é uma casa que todo mundo trabalha, os médios aqui são desenvolvidos para trabalhar.
A minha casa é assim que funciona. Aqui não existe, aquele médio ali só tá ali para girar, né? Não. Aqui a gente prepara os médios, né? A gente tem um dia do desenvolvimento, que é fechado só pro pessoal da corrente. E eu preparo os médios mesmo, né? Porque a gente quer que os médios trabalhem. Todas as entidades que chegam, né, para trabalhar, né? Que todos estão, né, para cumprir, né? Então aqui não existe preferências, né? Né, fulano ali não pode, não. Aqui existe sim, né, uma preparação, né? Aquele médico que está preparado, aquele médico que já riscou o ponto, né? Então, todos aqui estão para trabalhar. Não existe uma preferência. Aqui a gente trabalha com muitas linhas de trabalho, né? E tendo várias linhas de trabalho na casa, o pessoal da casa é da gira, né? Porque eu tenho a mesa. Ontem mesmo teve a mesa. Tava maravilhosa, o pessoal gostou muito, né? E sempre a mesa é maravilhosa, né? Graças a Deus. Nós temos Jurema Sagrada, que a maioria dos filhos pertence a Jurema, mas nem todos, né? A mesa, eu sou a médium da mesa, né? Eu tenho aqui a linha das bruxas também, que no momento nós estamos numa iniciação. Então, alguns filhos, né, vão trabalhar nessa linha, mas não são todos, né? Então, tem muitas linhas de trabalho na casa que está iniciando, como Jurema, como as bruxas. E a mesa é um trabalho maravilhoso, mas os médios que eu tenho na casa são médios da Umbanda, são médios de incorporação, são médios da gira, né? E eles vêm, né? E sempre vêm com aquela vontade, né? De trabalhar, né? Que a mesa é diferente, a mesa a gente precisa estudar, a mesa é uma doutrina e no momento as palestras são feitas na mesa e alguns trabalhos são feitos na mesa, né? Mas a gira, o pessoal é da gira, né? É a energia, né? Aquela energia que tem a ver, né, com aquele médio. Tem médios que são da mesa, tem médios que são da gira e tem médios que são da mesa e da gira. Só que no momento os médios da mesa ainda não chegaram, né, no terreiro. Já tem alguns que estão a caminho, né? Estão participando. Mas a gira, gente, a gira, o povo todo é da gira, né? Mas é como eu falo sempre para meus filhos, né? Não é apenas girar, não é apenas colocar um fardamento, umas contas no pescoço. Tudo tem um significado, existem fundamentos, responsabilidades, existe toda uma preparação da Umbanda, né? A Umbanda, como toda religião, tem seus sacramentos, seu batizado, casamento, né? Existem muitos fundamentos, né? A gente trabalha muito, a nossa casa sendo uma casa de almas, a gente tem trabalhos, né? Raízes que eu trago da minha ancestralidade, lá de trás, que eu aplico no meu terreiro, né? Que eu trago no meu terreiro, né? Como eu sempre falo, cada pedra, cada toco que tem aqui, cada tronco que tem aqui, cada pedra que tem aqui, é uma firmeza, foi preparada, foi cruzada, né? Cada trabalho que é feito tem uma direção, né? Tem um jogo por detrás para trazer aquela resposta. Cada elemento que é feito num trabalho tem uma direção que é dada, né? Até eu firmar uma vela, né? A vela é um condutor, né? A vela conduz, né? Enquanto aquela vela tá acesa, tá firmando ali, tá vibrando, tá sendo direcionado aquilo que foi pedido, né? Então, eu sempre explico para eles, né? Que na Umbanda a gente não faz as coisas como a gente faz na casa da gente, né? Não é simples assim, né? A gente tem que se preparar bem,
né? E a questão do cacicado, a questão de cacicar, né? Que eu sempre falo no tempo, né? O tempo depende muito do médium, né? Da dedicação, da preparação, né? Cada um traz consigo a sua mediunidade, cada um traz consigo a sua responsabilidade. Porque não basta o médium só trabalhar ali na gira, o médium tem que ter conduta, né? O médium tem que ser uma pessoa correta, né? Porque não adianta tu ser bom naquilo que tu faz e aqui fora, né, pisar na bola, fazer um monte de coisa errada, né? E muitas vezes as entidades até se afastam, né, dos médios quando começam a sair muito dos trilhos, fazer muita coisa errada, né? Que o propósito dos orixás é nos colocar no caminho, né? O orixá, ele quer que o filho caminhe, ele quer que o filho caminhe pelo certo, né? Então, não adianta a gente estar aqui trabalhando e ali fora a gente tá fazendo um monte de coisa errada, né? Os guias da gente são guias de luz, né? Não vão passar a mão por cima da cabeça da gente, né? Então, e eu, né, sendo dirigente, eu sempre passo. Eu não sou perfeita, eu tenho meus defeitos, cometo erros, né? Já cometi muitos erros, eu sempre falo isso, porque a gente está aprendendo. Mas é sempre tempo da gente aprender, da gente se modificar, da gente mudar, da gente melhorar, né? Hoje eu falo que eu tô com uma corrente assim que, sem palavras, né? Todo mundo tá aprendendo, né? E cada um no seu tempo, mas todos se esforçam, né? Para aprender, para entender, respeitam o espaço que estão, cumpre, né? Cada um, né? Com aquilo que pode. Ninguém vai dar a mais aquilo que não pode dar. Mas é como eu sempre falo, gente. Tudo é um aprendizado, né? Tudo é um aprendizado. Às vezes acontece uma situação negativa, que é para evitar que outras situações futuras aconteçam, né? Às vezes um filho faz algo errado, mas já serve como exemplo, que aquilo não foi positivo. Tudo a gente aprende, até nós, zeladores e zeladoras, também cometemos erros, né? E a gente aprende com os erros. Errar também é educar-se, né? Erro também é educação. Então eu passei aqui para falar um pouco, gente, um pouco, tem muito mais coisa que acontece na minha casa, na casa do meu irmão, na casa da minha irmã, porque são coisas que se repetem, são coisas que acontecem, que eu vejo falar, eu ouço, né? E é muito interessante, né? Porque muda a casa, mas as situações permanecem no cotidiano de cada casa. Axé, meu povo. Até a próxima. Muita luz e muita paz. Eu tô aqui de preto, pessoal. Tô de preto porque tá frio, mas tô assim, gente, ó. Um branquinho básico. Firmar a minha velhinha para esse pai, que esse pai possa abençoar a todos nós. Epa, ô babá. Axé, meu povo. Até a próxima.